Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui nesse evento que é da máxima importância, especialmente num momento como esse, quer dizer, não só porque estamos comemorando os 70 anos da Declaração, mas porque estamos comemorando os 70 anos no momento em que a Declaração e a Constituição, que faz 30 anos, estão sob ataque. A Declaração sob ataque no mundo todo, a Constituição e a Declaração também sobre ataque no Brasil. Né? Tendo em vista que os meus queridos companheiros de mesa já esgotaram o tema, né? Eu não tenho nada para dizer depois do que os dois falaram, afinal eles entendem imensamente mais do que eu sobre liberdade de expressão. A minha tendência é não falar sobre nada disso e deixamos assim para que o público não seja desinformado, né? Porque o público também tem direito à informação. Seria falar um pouquinho sobre a declaração. Tá? Então, eu vou falar, de fato, um pouquinho sobre a declaração e depois, não sei se eu vou aceitar a provocação que me foi feita para falar do ministro Lewandowski, mas eu gostaria de falar um pouco sobre as ameaças que eu vejo à liberdade de expressão aqui no Brasil. Né? Bom, eu queria, então, parabenizar, em primeiro lugar, o presidente Marcos da Costa por ter tido a iniciativa de fazer esse seminário. Eu sei que ela foi feita em tempo recorde, e se não fosse meu querido amigo Belisário, certamente isso não teria sido, porque eu me associei a ele em ajudar o Marcos e eu não ajudei em nada. Então, ele que, sem dúvida, fez tudo isso sozinho, eu queria parabenizar, dizer que é um prazer estar aqui à mesa com todos esses meus colegas queridos, e dizer que é um momento muito grave, né? É um momento muito grave, porque se a declaração que foi feita há 70 anos como um resultado, uma resposta, né, a um processo de banalização da vida, né? Nós temos que pensar que entre 1937 e 1945, cerca de 48 milhões de pessoas foram mortas. Né? E que a maioria dessas pessoas, isso que é o mais paradoxal desse período de conflito, é que cerca de 25 milhões de pessoas foram mortas pelos seus próprios estados. Né? Então, hoje, quando eu vejo as pessoas, nós temos que defender a nossa soberania, os direitos humanos, sim, surgem porque aqueles que tinham a soberania exerceram a sua soberania para oprimir grupos dentro da sua sociedade. O Estado não se demonstrou confiável o suficiente para ser o único tutor de direitos daqueles que vivem sob a sua jurisdição. É por isso que a comunidade internacional criou um instrumento como a Declaração, os tratados que se seguiram e uma série de instituições. Né? E essa declaração ela teve um papel fundamental não só na inspiração de diversos movimentos, como o movimento de descolonização, o movimento de democratização, a qual nós somos beneficiários, ela não só teve a capacidade de se difundir pelos diversos instrumentos nacionais, como as constituições, como ela se tornou, em alguma medida, a âncora moral que nos guia. É a partir da declaração que nós podemos dizer que o exercício, a forma pela qual o exercício do poder está se dando num determinado país, numa determinada região, é absolutamente legítima. Foi por isso que nós pudemos acusar o regime do apartheid, da segregação racial nos Estados Unidos, é por isso que nós pudemos acusar a regime de opressão na União Soviética, os regimes autoritários na América Latina e assim por diante. Ela é que nos dá essa bússola pela qual nós podemos discernir entre o que é válido e o que é inválido, o que é possível e o que é impossível, tá? E de que forma o poder não pode ser exercido. Essa declaração, que teve, em alguma medida, sua eficácia refreada pela Guerra Fria, a partir da queda do Muro de Berlim, ela vai se tornando um instrumento cada vez mais potente, como uma espécie de utopia real, a partir da qual nós podíamos pensar, projetar sociedades mais generosas, mais inclusivas, mais diversas, mais integradas. E de 90 para cá, sem dúvida nenhuma, houve uma grande expansão dessa declaração e desses direitos colocados, e o Brasil, em alguma forma, é um retrato disso. Nós melhoramos muito enquanto humanidade em função da declaração. Mas, obviamente, nos últimos anos, a declaração tem sido tomada com grande hostilidade. Né? Eu acho que a crise econômica,
um certo desencantamento com as instituições do liberalismo democrático, o ressurgimento do nacionalismo. Eles abriram espaço para vozes absolutamente descompromissadas com os direitos, quando não adversas a esses direitos, né? E é nesse momento, portanto, que a declaração faz há 70 anos, e o Brasil é um país onde essas vozes, em alguma medida, alçaram ao poder, chegaram ao poder e chegaram com discursos e fazendo utilização da liberdade de expressão com o objetivo de privar outros do exercício dos direitos, que nós temos que repensar não só esses 70 anos, quanto os 30 anos da Constituição. Eu acho que é um grande momento em que todos nós que temos compromisso com a democracia, independentemente das nossas posições políticas, econômicas, se somos mais ou menos liberais, mais ou menos à esquerda, né? É um momento onde nós temos que fazer um pacto radical em torno da democracia, em torno da Constituição, em torno da Declaração Universal de 1948. E aí, para não dizer que eu não falei das flores, é que me parece que o cerne de tudo isso, e é um direito instigante, e é um direito mais provocador e mais difícil de ser compreendido do que outros, até porque ele tem um papel mais fundamental que muitos dos outros na estrutura dessa democracia e desse constitucionalismo e desses direitos humanos, é que está a liberdade de expressão, né? A Thaís falava de uma forma um pouco irônica, né? Eu não sou advogado, eu não sou filósofo, etc. O meu sonho de advocacia é ser estagiário da Thaís, né? Porque eu acho que é a coisa mais fascinante e talvez... está aceito? Tá bom, então segunda-feira estarei lá, né? Eu lembro dessa coisa de... enfim, depois eu conto a história que eu lembrei. A nota de rapé, mas eu já consegui, não venha com essa, não venha com essa, sou eu lá. Podemos ser juntos, talvez ela tenha um espaço para dois, a gente divide a mesa, né? Mas é que eu acho que os problemas filosóficos mais difíceis que pelo menos eu encontrei, eu não sou filósofo também de direito, nem tenho nenhuma pretensão a isso, foram na área da liberdade de expressão. Então, eu não acredito que um grande advogado de liberdade de expressão não seja um filósofo, né? Ele é, por natureza, alguém que enfrenta dilemas filosóficos todos os dias, né? E por que aqui os meus 2 minutos sobre liberdade de expressão, do pouco que eu entendi ao longo desses 30 anos, né? Por que a liberdade de expressão tem um papel tão diferenciado entre os demais direitos? Por que muitos de nós reivindicamos que ela tem uma posição de prevalência em relação aos direitos? Veja, isso não é uma reivindicação à toa, né? Você falou, olha, a liberdade de expressão não tem uma pretensão de direito absoluto, ela é passível de ponderações. Mas ainda que nós não concordemos que ela tenha uma reivindicação de direito absoluto, eu concordo com você integralmente, eu não abdico de dizer que ela não tem uma posição diferenciada entre os outros direitos. Ou seja, ele é um direito que tem prevalência sobre muitos outros direitos, né? E por que ele tem essa prevalência? Ao meu ver, porque ele cumpre 3 funções, ao menos, fundamentais no tipo de sociedade aberta a qual a gente aderiu, né? Em primeiro lugar, a liberdade de expressão, eu acho que o John Stuart Mill já colocava isso de uma maneira talvez insuperável, né? Ele é fundamental para uma sociedade que não se pretende estática, né? Porque é só a partir do momento em que nós permitimos que as pessoas testem verdades, que as pessoas questionem mitos, que as pessoas derrubem dogmas, tá? Que as pessoas critiquem umas às outras, é que nós podemos superar os nossos erros, superar as nossas superstições, tá? É uma condição de progresso, vai dizer o John Stuart Mill, que nós asseguremos um status especial, inclusive para que as pessoas errem, tá? A ciência, se ela não puder errar, se ela tiver que se comprometer com aquilo que era estabelecido antes como verdade, ou seja, a condição de errar, é uma condição sine qua non para que a gente possa avançar. E é a liberdade de expressão que está na matriz dessa possibilidade. Sem liberdade de expressão, nós não temos progresso científico, social, humano. Então, essa é a primeira razão pela qual a liberdade de expressão merece um tipo de proteção
que é superior a outros interesses e valores constitucionalmente abrigados, como a honra, como a religião. Né? É por isso que ela precisa, porque a não ser que nós abdiquemos de progredir. Né? Ponto número 1. A segunda razão é porque no tipo de sociedade que nós queremos viver, que é a sociedade democrática, a ideia é que nós sejamos capazes de escolher as decisões públicas, escolher as autoridades públicas. E para que a nossa escolha seja válida e, portanto, o poder dessas autoridades seja legítimo, é necessário que eu saiba que eu tenho direito à informação. E que aqueles que têm a responsabilidade de me prover o direito à educação possam escrutinizar essas autoridades públicas, possam questionar essa autoridade pública, possam descrever os atos dessas autoridades públicas. Senão, a minha decisão, a minha escolha política, o meu voto, será um voto desinformado. Então, mais uma vez, a liberdade de expressão, ela tem, e aqueles que são objetos do escrutínio daqueles que exercem a liberdade de expressão, têm a obrigação de suportar a submissão a esse tipo de escrutínio. E aí, depois já falo sobre o ministro Lewandowski, que é a minha posição sobre ele. Né? Então, sem que haja liberdade de expressão, o direito de informação não se realiza. Sem que tenha direito de informação, a democracia não faz nenhum sentido. Então, ela é uma pedra fundamental, uma estrutura básica da democracia. A terceira função, e eu paro na terceira função, que me parece a mais, vamos dizer, questionável, né, é que, ao meu ver, a liberdade de expressão é uma condição de paz social. Né. Outro dia eu passava ali eu não lembro o nome da rua, mas ali no Bom Retiro, e eu passei, tinha uma mesquita. Né. Aí, logo depois, tinha uma sinagoga. Logo depois tinha uma igreja católica, depois tinha uma outra Assembleia de Deus. Né? E eu fiquei pensando, né, em todas essas religiões, por mais bacanas que sejam os seus líderes religiosos, mais progressistas, etc., eles falam verdades dogmáticas que negam as verdades do vizinho. O Deus de um não é o Deus de outro. O Deus de outro, normalmente, é aquele que colocou em risco ou que criticou o meu próprio Deus. E por que essas pessoas conseguem conviver e ali comprar uma abobrinha, passear, vender tecido um para o outro? É porque a contraface da liberdade de expressão que um tem é o direito de tolerância que o outro se impõe, a obrigação de tolerar. Quando eu falo a verdade do meu Deus, que ofende ao outro crente, o outro está tolerando. Se ele não tolerar, nós viveremos em guerra. É uma condição de paz social que eu confira ao outro a possibilidade de me ofender. Tá? Não estou dizendo que qualquer ofensa é possível, mas é uma sociedade onde a ofensa é uma condição de paz social. E ela é superior, enquanto arranjo social, do que eu pegar uma metralhadora, entrar numa sinagoga e eliminar todas as pessoas que estão lá, porque eu odeio aqueles que professam essa religião. Poder ofender essa religião é uma condição de convivência pacífica. E os franceses começaram a descobrir isso depois das suas guerras religiosas, quando eles autorizam, quando o direito à tolerância, né, que é, ao meu ver, o avô do direito à liberdade de expressão, é uma condição de sobrevivência, se nós quisermos não viver no gueto, se nós não quisermos viver numa sociedade onde todos concordam. Então, essa é a razão, ao meu ver, essas três razões, é que nos permitem reivindicar a liberdade de expressão um status especial. E, portanto, é um direito, sim, que incomoda. A liberdade de expressão não veio para facilitar, ela veio para incomodar. Não é? E nesse sentido, eu acho que eu gostei muito da sua leitura, porque eu ia tirar isso, mas é que esses documentos descrevem analiticamente esse direito com uma certa prevalência. Quando a Constituição fala que não pode ter censura, que não pode haver uma lei que crie obstáculos à liberdade de expressão, ela está dizendo que outros valores constitucionais têm que ceder em função disso. Ora, ainda que eu reivindique, e aí já começo a me calar,
ainda que eu reivindique que ele tem uma prevalência, eu acho que a Thaís tem toda a razão, que, enfim, isso que o Oscar falou faz algum sentido, mas não é? O problema é quais são esses limites, né? Aonde exatamente? Quais são os detalhes disso? Até onde eu posso ofender a Thaís? Até onde eu não posso? Né? Até onde eu posso ofender o ministro a Lewandowski, até onde eu não posso? Em que circunstâncias eu posso fazê-lo? Dentro do plenário, no avião? Então, existe uma série de discussões, né, que eu acho que no Brasil não estão muito bem resolvidas, né? Se tem uma das áreas, eu acho que por isso que eu tenho tanta inveja de quem trabalha com liberdade de expressão, é que vocês foram capazes de criar categorias, mas o sistema de justiça ainda não assimilou todas essas categorias, né? Eu, quando olho, por exemplo, para a jurisprudência norte-americana sobre liberdade de expressão, é fascinante. Quer dizer, eu tenho clareza que, quando eu estou falando de uma figura política, por intermédio do caso New York versus Sullivan, que, se não for malicioso o comentário, eu posso até estar falando mentiras sobre o Marcos da Costa. Ele é presidente da OAB, ele se expôs, ele é um homem público, e se eu disser alguma coisa, porque eu obtive a informação, mas não foi maliciosa, eu posso até estar errado, mas eu não posso ser sancionado em função disso, né? Me parece, e aí eu não sei, que o judiciário brasileiro, com exceção do Supremo Tribunal Federal, independentemente do caso de anteontem, ele não foi capaz de fazer essas distinções, ele não foi capaz de entender a prevalência, né? E é por isso que nós temos um número absurdo, por exemplo, de processos judiciais onde você declara que aquilo está em sigilo, ainda que seja de interesse público, né? E agora essa onda do direito ao esquecimento, que é a decisão, desculpem a arrogância, a decisão do Tribunal de Justiça Europeu, 2014, é um equívoco. É um equívoco. Tá? Por quê? Porque é uma decisão, e o caso já foi contado, um cidadão que devia, não pagou, o seu imóvel foi a leilão, tudo aquilo era verdade, um jornal lá do interior da Espanha publicou. Um dia ele se incomoda com aquela notícia, porque é um incômodo pessoal, não que aquilo fosse mentira. Ele que estava buscando no Google. Isso. Não era mentira, não tinha nada de errado, não havia nenhuma malícia, tudo certo. Ele se incomoda, aquilo incomoda. Tudo bem, eu também, tem várias coisas na minha vida que eu me envergonho, né? Se eu puder, ninguém sabe, tanto melhor, mas se foi noticiado no jornal, saiu do jornal. Ele vai, vai no sistema espanhol, né? E a decisão é que é mais, e também você tocou nisso, é uma decisão que dá ao ente privado, no caso a empresa de busca, né, a obrigação de retirar, ou de pelo menos fazer um juízo se ela retira ou não o acesso àquilo, né? Então você transfere, você terceiriza o processo de censura. E, como você disse, não há nenhum incentivo para que a Google seja um grande defensor da liberdade. Pode até ser, o dono pode até ser. Agora, por que não fazer? Se tem alguém incomodado com aquilo, né? E isso priva o quê? O direito à informação. Priva que nós saibamos qual é a nossa história, né? Eu imaginei, o Belisário, que trabalha com isso há muito mais tempo, né? Se eu tivesse um envolvimento no regime militar, tivesse participado, tivesse processo, eu falei, olha, por favor, tira tudo isso. Tira tudo isso aí dos jornais, nunca mais publiquem o meu nome, que eu torturei, que eu dirigi o DOI-CODE. Não, mas é verdade. Não importa, isso me causa um constrangimento terrível. Eu fico triste, minha neta fica chateada com isso. Então, veja, então é uma possibilidade de você reconstruir, né, a sua própria história, moldar a sua própria história, mentir. Então, mentir passa a ser válido em detrimento da verdade. Então, eu acho que nós temos hoje um problema central, acho que a Thaís descreveu muito bem, que existem mecanismos que aparentemente não são uma confrontação à liberdade de expressão, né, como o valor da indenização, né, como essas regras que atingem o jornalista, mas que são, de fato, e têm se tornado cada vez mais um constrangimento à liberdade de expressão no Brasil. E a incapacidade do judiciário brasileiro, com exceção do Supremo Tribunal Federal, de entender, né, e de, em grande medida, quando faz os seus processos de ponderação, dar a priori,
né, a presunção de validade a coisas como dignidade, honra, em detrimento da liberdade de expressão, é impressionante. Então, eu entendo, sim, que o judiciário brasileiro hoje é uma das ameaças ao judiciário brasileiro, não em todo, e retirando o Supremo Tribunal Federal, que, de fato, tem tido uma postura absolutamente irretocável em grande parte dos casos, e nos casos mais importantes, como da biografia, etc., e da própria lei de imprensa. Né? Então, esse é um pouco, eu acho que nós teremos um período muito conturbado a partir de janeiro, né? Onde a liberdade de expressão também será utilizada para criar um meio ambiente de grande hostilidade a outros direitos. Né? Então, isto que já era difícil se tornará ainda mais difícil. Né? E como nós iremos navegar nesse ambiente, tá? Sem correr a tentação de suprimir a liberdade de expressão em função de outros valores que nós também julgamos importantes. E eu digo seduzir porque nós podemos fazer isso com a maior das boas intenções. Né? Então, eu só diria uma coisa, realmente me calo, é que se nós nos deixarmos levar por essa tentação, sem dúvida nenhuma, aquele que tiver o poder de censurar, não irá censurar os que têm o poder. Ele irá censurar os grupos mais vulneráveis. Obrigado.